Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o resultado que a gente obteve do mês de setembro das operações que fizemos dentro do nosso grupo do Telegram, tá? Para quem não sabe, eu tenho um grupo no Telegram onde eu fico em tempo real das 9 às 4:30 da tarde, mandando print da tela, fazendo as análises do índice do dólar. Também envio ali as possíveis entradas de acordo com o meu operacional, com os valores de entrada, os valores de stop e os alvos. Então, todas essas entradas que a gente faz lá dentro do grupo, eu tenho uma planilha onde eu anoto todos os resultados e aí a gente simula três operacionais, tá? Então, dentro dessa planilha, um dos nossos alunos lá fez esse painel aqui que eu vou apresentar para vocês. Então esse painel ele tem um comparativo dos três operacionais que eu simulo na planilha e também mostra o resultado aí de todo o período que eu venho anotando as nossas operações. Beleza, pessoal? Então só queria pedir antes para vocês aí, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo aí para esse vídeo chegar para mais pessoas aí assistir. Beleza? Só antes eu queria falar para vocês que nos dias 22, 23 e 24 do 10 eu estarei dando um curso de Day Trade, então é o curso de Day Trade Starter, tá? Esse curso ele é para quem está iniciando no mercado ou para quem já opera há mais tempo aí também, ele vai ser bastante útil, tem bastante dicas para vocês, tá? Tem exemplos de gerenciamento de risco, eu mostro os indicadores que eu utilizo no meu operacional, falo também sobre alguns pontos importantes para ter bons resultados no longo prazo. Então é só acessar o link que está na descrição do vídeo aqui. Vocês podem descer aqui, tem algumas informações importantes e é só se inscrever aqui logo abaixo, colocar o nome, e-mail, telefone e enviar, que nesses dias a gente vai mandar o link para vocês acessarem as aulas. Então vamos voltar aqui para o painel, tá? Esse painel também eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser acessar. É só acessar e vocês vão conseguir aí comparar os nossos resultados que a gente obteve nos três operacionais. Podem simular as operações feitas no dólar, no índice, as operações de compra e venda e também fazer um comparativo dos três operacionais. Então, para quem não sabe, nessa planilha, nesse painel, eu simulo três operacionais. Tá? Os operacionais eles estão descritos aqui com uma informação. Então, o operacional 1 eu simulo dois mini contratos de índice e dois mini contratos de dólar. Eu faço uma saída parcial no primeiro alvo de Fibonacci, tá? Esses alvos eu coloco lá no grupo. E a saída final é no segundo alvo de Fibonacci. E quando o preço bate no primeiro alvo, eu já protejo a operação, eu já coloco o meu stop lá no 0 a 0. Então eu ponho um pouquinho acima do meu ponto de entrada. Então essa é a simulação do primeiro operacional, operacional 1. O operacional 2 e 3 é com um mini contrato, tanto de índice como de dólar. O operacional 2 eu faço a saída total no primeiro alvo de Fibonacci. Então bateu no primeiro alvo, eu saio, bate no lucro e sai da operação, ou bate no stop. O operacional 3 ele é um operacional também com um mini contrato, porém a saída é com o risco retorno de 1 para 1. Então eu coloco lá, se meu risco é de 300 pontos no índice, o meu alvo vai ser de 300 pontos. No dólar, mesma coisa, se meu risco é de 10 pontos, a minha saída vai ser em 10 pontos. Então, esses são os três operacionais que eu estou simulando aqui na planilha. Então, eu filtrei aqui o período do mês de setembro, tá? E aqui ele já mostra um resumo do resultado que a gente obteve. Operacional 1, está marcado, ativo índice dólar e compra e venda. Então, esse foi o resultado que a gente obteve no operacional 1, R$ 335. Foi obtido uma rentabilidade bruta aí de 8%. Essa rentabilidade é em relação ao capital que eu sugiro. Eu recomendo um capital para quem opera dois mini contratos de índice e dois mini contratos de dólar. Eu recomendo aí um capital de R$ 4.000. Então, essa rentabilidade é em relação a R$ 4.000, 335
em relação a R$ 4.000 dá em torno de 8%. Temos o resultado médio do mês. Esse resultado médio ele vai servir mais para quando a gente faz uma simulação num período maior. Aí, os 6 meses, por exemplo, a gente vai ter um resultado médio mensal aqui. O drawdown, tá? Então seria o rebaixamento máximo que a gente obteve no mês. Então a gente chegou a ter um prejuízo de R$ 1.428, tá? Foi um dos maiores aí já registrados na planilha. Tivemos uma taxa de acerto de 62%, um fator de lucro de 1.07 e um risco-retorno de 0,61. Tá? A gente pode ver até mesmo nos outros vídeos, nos resultados dos meses anteriores, aí que o nosso operacional 1 ele tem um risco-retorno menor que 1. Tá? Porém, como a taxa de acerto é um pouco mais alta, aí acaba que tem um fator de lucro maior que 1, que é para a gente obter um lucro no longo prazo. Então aqui só para vocês verificarem, a gente tem a curva de capital do mês, então a gente obteve o início do mês, a primeira quinzena com prejuízos, tá? Depois tivemos mais gains a partir da metade do mês aí, e acabamos o mês com R$ 335. Chegamos a ter um lucro de 845 e acabamos o mês aí com R$ 335. Aqui temos os resultados por dia. Tá? A gente pode, depois eu vou mostrar o comparativo dos 3 operacionais. Temos o resultado aqui por ativo, então a gente obteve no índice um resultado de R$ 155 e no dólar R$ 180. Um resultado médio por dia da semana, então a gente tem aí uma separação pelos dias da semana. Pode ver que na sexta foi um resultado melhor aí, quinta e quarta foi negativo e segunda e terça a gente teve melhores resultados. E também um rebaixamento aqui que seria o drawdown, onde o máximo aqui foi dos 1.428. Tá? Então esse seria o painel. Então para você só entender e quiser ir modificando. Eu vou falar do operacional 2 e operacional 3, e depois a gente vai variando alguns detalhes aí que é importante a gente dar uma analisada. Tá? Então, o operacional 2, que é o operacional onde a gente opera com um mini contrato, a gente teve um resultado negativo. Então foi o primeiro mês que a gente teve um resultado negativo. Os demais meses aí foi só resultados positivos. Vocês podem olhar nos outros vídeos anteriores aí, ou também aqui na planilha, no painel. Então, uma rentabilidade de menos 4%. Aí tem vários valores aqui que eu já citei anteriormente. Tá? O fator de lucro menor que 1, então quer dizer que a gente não obteve lucro. Tá? E o risco-retorno de 0,55. Então pode ver que a gente chegou a recuperar aí o resultado. Tivemos um dia, o máximo valor aqui que a gente obteve foi de R$ 182, tá? Mas acabamos o mês aí no negativo. E o operacional 3, então, foi o melhor resultado que a gente obteve no mês, tá? Foi o primeiro mês que o operacional 3 foi melhor. Tá? Nos demais meses, o resultado do operacional 3 não foi dos melhores. O operacional 1 e 2, normalmente, eles são melhores, tá? Mas tivemos esse operacional 3 aí o melhor, ainda mais que foi com um mini contrato. Fizemos um resultado melhor do que o operacional 1, que a gente opera com 2 mini contratos. Então, quer dizer que a gente teve menos risco, tá? Um drawdown aí da metade, tá? A gente teve um rebaixamento de R$ 716 aí, e um resultado melhor do que com o operacional 1, que seria fazendo aí com 2 mini contratos. Então, como eu já falei antes, o operacional 13 ele tem um risco-retorno de 1 para 1. Aqui ele tem uma diferençazinha aí porque a gente faz os valores reais, então acaba tendo essa pequena diferença. Fator de lucro de 1,15, então obtemos um resultado bom aí para operar com um mini contrato. Também iniciamos o mês no negativo e depois foi recuperado aí e chegou a ter um resultado de R$ 707, mas acabamos o mês aí com 452. Tá, pessoal? Então aqui
é só uma amostra aí do que a gente teve de resultado, o resumo, tá? Do que seria importante a gente saber. Agora eu vou fazer o comparativo dos três operacionais. Então é só clicar nesse botão aqui, ele já mostra uma tabela com comparativo dos três resultados. Como eu falei, o operacional 1 tivemos um resultado de R$ 335, o operacional 2 foi negativo e o operacional 3 tivemos um melhor resultado. Então, esse valor aqui seria o capital mínimo recomendado aí para operar cada operacional. Então, para o operacional 1 eu recomendo R$ 4.000, operacional 2, R$ 2.000 e o operacional 3, R$ 2.000 também. A rentabilidade operacional 3 que foi o melhor dos 3 meses. Fizemos 71 operações, tá? Aqui o payoff, ele é basicamente o nosso resultado dividido pela quantidade de operações, tá? Então dá o payoff, quanto que a gente ganhou por operação. As operações positivas, 44 no primeiro e segundo e 37 positivas no terceiro. Negativas, 27 e 34. A gente tem também quantas operações foram feitas por dia no índice no dólar, tá? A gente não faz muitas operações, em média são basicamente 3 operações que a gente faz. Claro que tem dias que tem mais operações, outras menos, ou até mesmo não tem operações, tá? Mas em média aí são 3 operações por dia. O resultado médio por dia, então esse resultado médio ele é o resultado dividido pela quantidade de dias operado. Então a gente obtém esse resultado médio. Quantos dias? Os dias que foram no positivo, a porcentagem deles. Qual que foi o melhor dia que teve o melhor resultado, tá? E o resultado desse melhor dia. Aqui, esse resultado, ele é o somatório do dia. Então, nesse dia 10, a gente fez 3 operações, tá? Eu olhei antes ali, a gente fez 3 operações e as 3 foram gain. Então, a gente teve um ótimo resultado aí de R$ 581 para o operacional 1. Os dias negativos, tá? A quantidade de dias negativos aí. A porcentagem em relação à totalidade dos dias. O pior dia, então, foi no dia 6/9 e tivemos esse resultado nesse dia. Então, é o somatório do dia, tá? De todas as operações que a gente fez. Aí a gente teve uma taxa de acerto de 62% no operacional 1 e 2, 52% no operacional 3. Aqui, esses valores são as médias de ganho por operação. Aqui a gente pega todos os dias que foram obtido lucro e divide pela quantidade de dias positivo. Tá? Teremos a média. E a mesma coisa para perda. Então, com esse valor aqui, a gente consegue calcular o nosso risco-retorno. Então, no operacional 1, a gente teve um risco de 0,61, no operacional 2, 0,55 e no operacional 3, 0,99, praticamente 1 para 1. Com isso, a gente consegue calcular o nosso fator de lucro, que é uma informação mais importante aqui. Como eu sempre falo, não adianta a gente ter um risco-retorno aí às vezes de 2 para 1 ou 3 para 1 se tua assertividade não é tão alta, tá? O que importa mesmo é esse fator de lucro aqui, tá? O fator de lucro ele tem que ser maior que 1 para a gente ter lucro no longo prazo. Por enquanto foi o pior mês, tá? A gente teve um lucro pequeno, então o nosso fator de lucro aí foi próximo de 1. No operacional 2 foi abaixo de 1, foi negativo o valor. E no operacional 3, 1,15. Então, como a gente pode ver aqui, o fator de lucro, o melhor foi do operacional 3 nesse mês. A gente obteve R$ 452. Eu vou fazer alguns comparativos que é muito importante a gente dar uma analisada. Por exemplo, a gente pega aqui os ativos, o índice dólar. Então, a gente no operacional 1, a gente obteve um resultado de R$ 155 no índice e no dólar de R$ 180. Então, nesse mês aí a gente foi melhor no dólar do que no índice. Agora uma informação bem importante. Nas compras, total das nossas compras foi de menos R$ 805.
Agora, se a gente pegar nossas vendas, a gente obteve um lucro de R$ 1.140. Então, o que a gente pode analisar aqui? Se a gente só tivesse feito vendas, a gente teria um resultado muito melhor do que a gente obteve aí fazendo compras. E o que a gente pode obter de informação importante aqui? Vamos pegar o exemplo do índice. As vendas foi R$ 1.080 e as compras R$ 925 negativo. Então, o que pode nos informar isso aqui? Vamos olhar para o gráfico, tá? No mês de setembro, aqui o mês de setembro ele iniciou no dia 1º aqui. Aqui, ó. O que a gente tem aqui? Temos a média de 20 em laranja, tá? Ela está apontada para baixo. Então, temos uma tendência de baixa. Aqui a gente está no índice futuro com gráfico diário. A gente tem uma tendência de baixa no nosso gráfico diário. Tá? A gente sabe que time frames maiores, eles têm mais força na direção do preço. Então, se você analisar o gráfico diário do índice, a gente tem um mês de setembro aí praticamente em queda. Então ele veio em queda aí, ele chegou a cair 12 mil pontos. Ó, pode ver que até o dia 15 ele caiu bastante, depois ele corrigiu, caiu novamente e finalizou aqui, nesse candle. Então o que a gente pode notar? Todas as vezes que a gente tentou comprar em uma tendência de baixa, a tendência de baixa no gráfico diário, a gente acabou tendo resultados negativos. Tá? Provavelmente tivemos muito mais losses quando a gente estava comprando. Não quer dizer que as compras todas deram loss, não. Algumas foram positivas, tá? Mas o que predominou aqui mesmo foram as vendas. Então a gente pode ver aqui que no índice, se a gente tivesse somente feito as operações no lado da venda, nosso resultado seria muito maior. Pode ver que a gente teve resultados negativos fazendo vendas, mas o final do mês aí foi muito melhor. Nas compras, a gente teve dias positivos, porém as perdas aí foram muito maiores. Então, o que a gente pode tirar de ponto importante aqui? Se você é mais conservador, não tem tanto tempo para ficar no mercado, procure dar uma olhada no time frame maior, gráfico de 60 minutos, gráfico diário, e olha, a tendência é de baixa, eu vou procurar por vendas. Tá? Mesmo que você opere no gráfico de 5 minutos, 2 minutos, 15 minutos, busque operações onde o time frame maior está dominando. Tá? Então, nesse caso aqui, o índice dominou a venda. Então, tivemos maior resultado. Claro que isso não é uma regra. Tá? Pode ser que alguns operacionais aí não vão ter esse mesmo resultado, mas como a gente opera seguindo a tendência, então a probabilidade de você ter melhor resultado seguindo a tendência do gráfico diário ou gráfico de 60 minutos será muito melhor. Agora a gente vai analisar o dólar. Tá? No dólar, as compras a gente teve um resultado positivo de R$ 120 e as vendas de R$ 60. Vamos analisar no gráfico agora o dólar. Então no mês de setembro, basicamente aqui esses dias onde o mercado estava fazendo uma correção desse movimento de queda, então ele corrigiu, veio até a região de 50% de Fibonacci, dessa perna aqui, ele veio nessa região aqui, rompeu a média para cima, rompeu para baixo, então pode ver que a média de 20 aqui ele está flat, sem direção, e depois mais para o final do mês aí ele acabou trabalhando acima da média. Tá? Então a gente pode notar que a gente não tinha uma tendência tão definida. Tá? O preço no início do mês trabalhando abaixo das médias, mas corrigindo. Depois ele veio para baixo novamente e aí pegou uma tendência mais de alta no final do mês, trabalhando acima da média de 20. Então é mais ou menos o nosso resultado aqui. Tivemos um resultado positivo, mas não muito bom, no lado da venda, e no lado da compra, um resultado positivo, mas também não muito bom. Tá? A gente teve aí uma regularidade. Então, o resultado
ele é a consequência aí do que o gráfico nos diz. Essa aqui é uma dica importante aí para quem quiser também simular os três operacionais, fazer alguns estudos. Esse painel vai ser bastante útil para vocês aí também. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí do nosso resultado do mês de setembro, tá? Esse vídeo também foi para mostrar para vocês o nosso painel de resultados. Então, para quem quiser acessar esse painel, o link está na descrição do vídeo. Vocês podem acessar, podem mexer, podem fazer simulações, fazer estudos, que esses resultados são reais, tá? Eles são simulados na planilha, mas foram todas as operações que a gente passou lá dentro do nosso grupo do Telegram. Então eu espero que esse painel seja muito útil para vocês aí nos estudos de vocês, tá? Para quem gostou do vídeo, deixe um like e me sigam no canal para vocês receberem as atualizações aí dos novos vídeos. Valeu, pessoal. Um abraço.